anteriores. Se você perdeu mensagens anteriores, eu peço aos irmãos que tentem buscar ajuda para que você possa ver, para que possa ouvir, para que você possa perceber a mensagem. Mais uma vez, irmão, não saia deste lugar com dúvidas, ou se você tiver dúvida no final, me procure. Se você for para casa e de repente alguma coisa parece não ser exatamente o que você ouviu ou exatamente o que você percebeu, por favor, entre em contato comigo. Não espere pela próxima semana, porque é uma série de 5 e fica difícil de entender. Amém? O hino que escolheram esta manhã, Jesus, Tu és o centro, tem tudo a ver com aquilo que nós temos vindo a falar. Amém? Salvação começa em Deus e termina em Deus. Amém? Ela não começa em nós e termina em nós, senão não seria válida, não seria preciosa. Amém? Esta manhã, e antes de lermos o texto, eu queria só ler com os irmãos apenas um versículo das Escrituras, ainda antes de nós ficarmos de pé e lermos o texto. Amém? A palavra do Senhor diz assim, os irmãos conhecem, em 1 Pedro 1, 18 a 20, diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Irmãos, o que queremos falar hoje é expiação limitada. É precisamente sobre o precioso sangue de Cristo. É importante para nós entendermos que a palavra do Senhor explica claramente e fala do precioso sangue de Cristo. Hoje, ao participarmos da ceia do Senhor, do pão e do cálice, nós iremos precisamente participar e lembrar o sangue precioso de Cristo que foi vertido em nosso lugar. Amém? O precioso sangue de Cristo. Mantenha em mente durante a mensagem, o precioso sangue de Cristo. Não é uma coisa qualquer, não é de um jeito qualquer, não é como o sangue que nos corre nas veias, que nos une com os nossos antepassados ou com os nossos filhos, mas é o precioso sangue de Cristo que nos liga como uma família diante de Deus para toda a eternidade. Por isso, amados irmãos, que é importante nós entendermos que somos salvos pelo sangue de Cristo vertido irmãos, e quando acontece um milagre nas Escrituras é no nome de Jesus, não pelo sangue de Jesus. Não mistura as coisas, não confunda as coisas. No nome de Jesus, milagres acontecem, pelo sangue de Cristo, o maior milagre de todos acontece, que é a salvação e a remissão de um pecador. Amém? Ficamos então de pé para ler o texto de hoje, e o texto de hoje que está em... irmãos, o texto de hoje que está... Onde é que está o texto de hoje? Mateus, não é? Mateus 1, versículos 18 a 24. Mateus 1, versículos 18 a 24. Amém? Texto bonito de Natal que os irmãos bem conhecem. Amém? Vamos orar. Pai amado, o Senhor dos céus e da terra, que nesta manhã o Senhor possa falar às nossas vidas e possa nos fazer entender o valor precioso do sangue de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? Mateus 1, versículo 18. Amém? Mateus 1, versículo 18. Agora 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar,
José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amém, irmãos? Podem ficar sentados. E nós vamos então, com o versículo de 1 de Pedro, como eu já disse em mente, nós vamos lembrar, amém? Perdão aqui, irmãos. Nós vamos lembrar do precioso sangue de Cristo. Esta história de Natal que todos nós conhecemos, às vezes ela fica reduzida a uma história de escola dominical, de criança. Contamos a história do Natal, aquele momento, né, que celebramos aquela escola dominical de criança. Ou então pregamos o texto brevemente e pensamos que quão bonito é o nascimento do Salvador, né? As palhas douradinhas, né? Palhas douradas, né? A gente até canta isso, né? Eu cantava isso lá no mundo. Né? Faz um presépio bonito, tudo muito bonito, uma estrela muito bonita, a árvore de Natal, se para os irmãos que gostam da árvore de Natal bonita, tudo muito bonito, né? A gente põe um presépio tão lindo, né? A gente pega no burrinho, escova os dentes ao burrinho para ficar com um sorriso bonito na foto do Natal, né? A gente até mistura tudo, traz os pastores e os magos tudo ao mesmo tempo. Que lá onde Jesus nasceu, isso é muito grande, né? Porque como magos, camelos, a gente inventa cada coisa, né? Não tem nada disso, né? Os pastores vieram naquela noite e os magos vieram muito depois em casa. Não tem nada a ver um episódio com o outro, mas a gente mistura tudo, faz uma coisa bonita. E na verdade é, irmãos. Uma vez eu estava a dizer isto a uma pessoa e a pessoa disse assim: não, mas está a dizer que a história de Natal não é bonita? Não, a história de Natal é linda, irmãos. E eu não tenho problema com esse tipo de representação nenhuma. Só se até o presépio em casa, você gosta de pôr os camelos com os reis magos, junto com os pastores e com as ovelhas e com o burrinho com os dentes lavados, não tem problema nenhum. Agora entenda que não é aquilo, tá? Essa é a beleza da história. A verdade é que Jesus não teve um lugar onde nascer e por isso é que nasceu na manjedoura. De uma forma humilde. Amém? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra veio com um propósito específico. E é isso, meus amados irmãos, que nós precisamos de entender. Porque é que ele nasceu? Porque é que ele viveu? Porque é que ele não veio como adulto e simplesmente num dia morreu na cruz e está feito? Ele precisou de viver a vida perfeita, a vida a qual nós não podemos viver. O nascimento do Salvador é muito precioso. Não foi um nascimento natural. José e Maria estavam noivos, seria a disposição hoje. Como os irmãos sabem, namoro não é bíblico. Amém, noivado é. Eles estavam noivos, estavam comprometidos um com o outro. E Maria está grávida. José sabe que não tem nada a ver com essa gravidez. Confuso com a situação, tem um plano que aos olhos de hoje parece o plano de um covarde, que é: eu vou deixá-la, vou embora. Não era essa a situação, era para que não a expusesse à desonra pública. Você tem que pensar que naquele tempo era completamente diferente do que é hoje. Então José pensa: vou deixá-la secretamente, vamos tentar remediar o melhor possível. Não foi a pensar nele, foi a pensar nela. Por muito estranho que nos pareça nos nossos dias. Como é que eu sei isso? Porque o texto diz isso. Versículo 19: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento, ou seria o noivado, de forma secreta. Ele não queria que ela se expusesse à desonra pública. Depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor. E disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Quão fácil foi a vida de José, não é? Que simples a vida de José. Às vezes eu não para pensar. O homem está noivo, respeita esse relacionamento do noivado, amém? Ela é virgem, ele respeita esse relacionamento do noivado, está preparando-se para casar. Ela aparece grávida e ele pensa: eu não vou desonrá-la, eu gosto dela, vou deixar secretamente, é o melhor que eu posso fazer neste momento, não para preservar a si próprio, mas para preservar a ela, embora, como já disse, nos nossos dias parece o contrário, mas não, entenda o texto, aqui o texto é claramente isso. Agora o anjo aparece e disse: José, em sonho, José, não tema receber Maria como sua esposa, o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E diz ele assim: como tem acontecido com tantas outras, não é? Oh, claro, é normal. Oh, já ouvi falar nisso, já li nos livros. Outro dia apareceu no meu Facebook, no Story, uma história igual.
diz José. Não. Não. Até que ele não tinha Facebook. Eu estou a brincar, né, irmãos? Claro que ele não tinha Facebook. Mas nunca tal coisa se ouviu, ele não sabia, não percebia. Foi o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. Ele diz assim, não funciona. Como é que eu posso crer numa coisa dessas? Meus amados irmãos, viver pela fé é viver em obediência à voz do Senhor. O anjo veio em nome do Senhor falar com ele. Você hoje não vai receber essa visão de um anjo. Você vai receber pela Escritura. A palavra de Deus, ser servo do Senhor, não é para cobarde, é para fazer as coisas mais difíceis e mais complicadas que nós somos chamados a fazer, que é obedecer a Deus pela sua palavra. A voz do Senhor hoje está aqui, não vem por um anjo. Aliás, o anjo falou em nome do Senhor para o cumprimento da profecia, que estava escrita, amém? Até por aí é simples entender. Obedecer ao que o anjo disse, extremamente complicado. Você vai olhar no versículo, no último versículo que nós lemos, no versículo 24, diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ele sabia que ia enfrentar críticas, ele sabia que todo mundo ia se virar contra, é um absurdo o que estás a dizer, ninguém acredita no que estás a dizer, não faz sentido nenhum. A desonra de ter a sua noiva grávida e ainda de afirmar, mas não é meu. Entenda, meus amados irmãos, que nós não estamos a falar de 2025, que lamentavelmente hoje as pessoas fazem as coisas mais absurdas e casam do jeito mais absurdo, mas não entre os crentes, amém? Não entre os crentes, não entre os salvos. O anjo diz assim, para confirmação de que era a palavra do Senhor, versículo... Aliás, o anjo diz no versículo 21, perdão, irmãos. No versículo 22 diz assim, confirmando que era a palavra do Senhor, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. De Bíblia aberta, olhe para o versículo 23 e eu vou ler o texto de Isaías. Por favor, com a Bíblia aberta no versículo 23, eu vou ler o texto de Isaías. Isaías 7,14 diz assim, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Imanuel. Amém? Versículo 23, os irmãos acompanharam, diz assim, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e chamarão Imanuel, que significa Deus conosco. José acordou, aceitou obedecer à vontade do Senhor. Obedecer a Deus, como eu disse, não é coisa para covarde, não é coisa para quem deixa andar, é coisa para quem pega na palavra, lê a palavra e diz, eu vou obedecer, não importa como. Eu vou fazer o que o Senhor me está a chamar para fazer. Eu vou ser obediente à sua palavra. Eu vou ser obediente a Deus. Entretanto, eu saltei o versículo 21 de propósito. Olhe comigo para o versículo 21. A mensagem do anjo. Qual era a razão de tudo isto? Qual era a razão de vinda de Cristo? Porque é que nós cantamos hoje? Jesus, tu és o centro. Qual é a razão? Ela dará à luz um filho. Qual é a função de Maria? Dar à luz um filho. Ela salva alguém? Não. Ela perdoa pecados? Não. Ela ascendeu ao céu e agora está a fazer não sei o quê e aparece por aqui e por lá? Não. Ela dará à luz um filho e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus. Não, ok. Não era um nome estranho. Você se calhar conhece pessoas hoje que se chamam Jesus. Tenho um amigo que se chama Jesus. Para falar aos irmãos é muito complicado quando eu telefono para ele e eu I call Jesus. Really, de verdade eu já lhe disse a ele que não, it doesn't think muito bem, então eu chamo-lhe Rich, que é o primeiro nome. Aliás, ninguém lhe chama Jesus, não é? Porque é para nós um nome precioso, mas na época seria um nome não tão diferente assim. Para hoje, para nós, quando a gente fala o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, é Jesus o Salvador, amém? Ele dará à luz um filho e você deverá chamar-lhe o nome de Jesus, porque ele, olha o texto comigo, irmãos, por favor, porque ele salvará todo o mundo dos seus pecados, amém? Oh, desculpem, porque ele salvará
todos aqueles que quiserem dos seus pecados. É? Não. O que é que o anjo disse? Ele salvará quem? O seu povo dos seus pecados. O anjo anuncia a José: receba essa jovem, sua noiva, que está grávida pelo Espírito Santo. O que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Receba dessa maneira, enfrente a vergonha pública, faça o que tiver que fazer, seja um homem, fique no lugar onde você está, faça o que é certo, o que nela está gerado é do Espírito Santo, e aquele que é gerado nela o seu nome é Jesus, e Ele é o Salvador, e Ele salvará aqueles que lhe pertencem, aqueles que são dele. Ele salvará o seu povo, não a todos. Não de qualquer maneira. Não como hoje se ensina por aí, não como hoje se inventa por aí. Salvação não é para todos, irmãos. Eu vou explicar, é claro. Não se assuste ainda, não vá embora ainda. Fique mais um pouco. Jesus veio para salvar os dele. Cuidado, meus amados irmãos, que nós temos desviado tanto desta verdade bíblica que está tão clara no texto desde o anúncio do nascimento de Jesus. Nós temos desviado tanto desta verdade bíblica para um universalismo hoje de que Jesus salva a todos e vai salvar a todos no final. Essa doutrina, essa heresia, chama-se universalismo na salvação. Que Deus vai salvar todos. Há um tempo atrás uma pessoa telefonou-me, queria-me evangelizar. Normalmente eu só se eu não puder, que eu gosto de atender esses telefonemas, como você deve imaginar. Eu gosto, eu fico no telefone, eu quero que a pessoa me explique o Evangelho segundo a perspectiva da pessoa que me está a ligar. E a pessoa disse-me, eu disse, eu percebo, depois da pessoa me explicar tudo lá, o que a pessoa tinha para me dizer, eu disse, eu entendo que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo, aquele que não crê está condenado, vai para o inferno. Na hora que eu disse isso, a pessoa disse assim, não há inferno. E por muito que eu gostasse de que aquilo fosse verdade e de ouvir mais, não posso, porque a palavra de Deus me mostra que existe. Amém? Não inventei inferno, mas aqui eu disse inclusive, a pessoa que mais falou do inferno foi Jesus. Jesus falou do inferno, muito. A pessoa disse que não, que todo mundo vai ser salvo de um jeito ou do outro. Não fique tão espantado assim, porque é o que mais se prega hoje. O que mais se prega hoje. Todo mundo vai ser salvo de um jeito ou do outro, não importa como, porque a pessoa, Deus vai dando oportunidades até que a pessoa seja salva, nem que a pessoa tenha que reencarnar. Eu estava ao telefone e eu tive vontade de desligar o telefone, porque a pessoa disse, você vai ter uma segunda hipótese. Eu tive vontade de desligar o telefone, ligar para trás e dizer, ok, agora é a minha segunda hipótese, vá lá, conte lá a história. Mas não deu porque o número, não sabia onde era o número, então não pude fazer isso. Mas disse, ok, se eu desligar o telefone agora, eu vou ter outra hipótese mais na frente. Então devo esperar pela próxima? Meus amados irmãos, o universalismo é uma heresia que aparece disfarçada hoje no meio dos evangélicos com uma ideia de que Jesus morreu por todos e todos podem ser salvos. Na medida de que a pessoa toma a decisão que ela quiser diante de Deus. Quer dizer que Deus não é soberano. Prega-se hoje um Deus, irmãos, tão fraco que Ele não é soberano, Ele não pode impor o que Ele quer. Um Deus que não é dono do que é dele. Eu não suporto, irmãos. Eu me ofendo quando alguém vem pregar um Deus fraco que tem que se sujeitar às minhas decisões para Ele fazer o que Ele quiser. Meus amados irmãos, isso é tão horrível hoje. Isso vem hoje disfarçado das maneiras mais absurdas. No meu tempo de escola, irmãos, o professor falava e a gente obedecia. Se a gente não obedecia, a gente apanhava na sala de aula. Quantos são desse tempo? Velhos como eu. Ninguém se mexeu mais. Quando eu disse, estava todo mundo lá, não dia que disse velhos como eu, ninguém se mexeu. Na hora que eu falei. A gente apanhava. E sabe qual era o problema? Era chegar a casa, a professora tinha uma régua desta grossura. A minha professora era old school, deste tamanho. Na hora que a gente fizesse uma coisa errada, ela chamava na frente da classe toda. Era com quanta força ela tinha, na palma da mão. Ficava vermelha. Ninguém fazia sua a ninguém, tá? Sabe qual era a preocupação?
era que aquilo não acontecesse muito perto da hora de terminar a escola. Porque na hora que eu chegasse a casa com a mão vermelha, em casa estava uma que é pior que a professora. Eu ia apanhar, aí ia apanhar. Porquê? Se a professora te bateu, fizeste alguma coisa errada. Ela nunca foi à professora perguntar porque é que eu apanhei. Eu apanhava porque eu tinha feito alguma coisa errada, por isso é que a professora me tinha batido. Porque na sala de aula tinha uma autoridade e em casa tinha outra. Hoje não. O professor vai discutir o pai vai discutir com o professor porque é que o aluno, porque é que o filho tem más notas. Alguns estão a olhar para isso assim, ele é tão velho, ele é tão velho. Bons tempos, irmãos. Bons tempos. Ai que chegasse um recado a casa que o filho foi mal educado com a professora. Com a polícia. Obrigado a respeitar as autoridades na rua. A polícia. Até hoje, officer, can I speak? Se mandar parar o crente, não começa a falar para a polícia sem pedir permissão para falar, porque ele é a autoridade. Independentemente de parar erradamente ou não. É a autoridade. Juiz, a autoridade. Autoridades impostas por Deus. Falámos nisso há umas semanas atrás. Mas sabe porque é que hoje se respeita a autoridade assim, de qualquer maneira? Porque a intenção é desrespeitar a autoridade sobre todos, que é Deus. Deus é autoridade no mundo. Ele é dono de todas as coisas. Ele faz o que Ele quer e nós nos submetemos à autoridade dEle. Ele salva quem Ele quer e não deve resposta nem explicação a ninguém. Vai chover hoje, sabia, irmão? E parece que vai chover feio. Você pode parar a chuva? Não, mas você quer obrigar Jesus a salvar a tua alma. Não. O que é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Você fica doente, começa a espirrar, você não consegue parar aquela doença, você vai no médico, corre para aqui, para lá, e às vezes fica. E demora mais um tempo. Mas quer resolver o problema da alma. Não consegue responder o problema do corpo físico nas coisas mais simples, mas quer resolver o problema da alma. Sobre Deus. Deus só pode fazer aquilo que você permitir. De onde tiraram essa ideia? Desrespeito com Deus. Deus salva quem Ele quer. Ele é um Deus justo. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano. Ele é Senhor. O que é que nós fazemos? Voltamos para Ele e clamamos humildemente: Senhor, salva-me que pereço. E Ele salva se Ele quer, Ele não é obrigado. A gente pensa que a salvação é aquele café que a gente faz ali, né? Faz o pote do café, quem quer tira, quem não quer não tira. Como se você pudesse. Você pode chegar lá porque você tem mãos, você está vivo. Você chega lá, pega no copo e o copo põe no café porque você pode. Mas nós aprendemos na primeira mensagem, é por isso que eu digo, irmãos, não, se você perdeu as outras, volta atrás. Aprendeu na primeira e todos concordamos. Porque eu pedi, se alguém não concorda, se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo, ninguém se pronunciou. Concordamos todos que estávamos mortos em delitos e pecados. Jesus morreu na cruz, mas você estava morto. Você não podia chegar a Ele, você não podia ir lá e adquirir, porque você estava mergulhado nos seus pecados. Como é que você podia chegar diante dEle? Como é que você podia? E agora chegamos à terceira mensagem e a gente sempre entala nesta. Normalmente todo mundo vem até aqui. Agora diz assim, não, Jesus morreu por todos. É só quem quiser recebe, quem não quiser não recebe. Não, Jesus morreu pelos seus. Ele derramou o precioso sangue por aqueles que eram para ser salvos. E não baseado na presciência de Deus, que Deus sabia quem ia receber, quem não ia receber. Não, porque Ele determinou quem ia receber e quem não ia receber. Porque Ele é Deus. Esse é o Deus que eu creio. E não admito que ninguém diminua esse Deus. Não admito. Quando converso com alguém e quer diminuir quem Deus é, eu fico revoltado. Porque é o meu Deus. Eu não sou nada diante dele. Ele derramou o seu precioso sangue na medida necessária. Não que o sangue não era precioso e suficiente para salvar todo mundo, mas porque Ele determinou salvar os que são dele. E louvado seja o nome dele, que eu lhe pertenço. Mas não porque eu sou bom, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele é maravilhoso, santo e poderoso. Oh, irmãos, a expiação é limitada. Jesus morreu pelos seus.
Jesus veio para salvar os que são dele. E alguns olham para esse texto e dizem assim, well, mas em Isaías, ou no texto, no contexto, é os judeus. Não, não é. É por isso, meus amados irmãos, que claramente quando a palavra do Senhor fala no Israel, no Novo Testamento, é a igreja. O conjunto dos judeus e gentios, que aqui neste lugar somos todos gentios. Eu tenho um meio judeu aqui. O resto é tudo gentio. E tínhamos direito? Não. Mas pelo sangue de Cristo, Ele separou a parede de divisão que havia no meio e fez de todos um povo, um dele. E os outros não são dele. Eu sei assim, mas Deus não é justo. Normalmente eu ouço isto. Deus não é justo, salva uns e não salva outros. Entenda uma coisa, todos estavam condenados. Ele decidiu salvar os que Ele quis. Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Sabe onde é que está a justiça de Deus? Eu vou dizer onde está a justiça de Deus. Nisto. Ou Cristo pagou o preço na cruz pelos seus pecados, ou você vai pagar para toda a eternidade. Volte-se para Cristo hoje e clame pela sua alma. Esta é a justiça divina. Deus não podia aceitar o preço dos pecados duas vezes. Entenda isto, por favor. Deus é justo. Há um tempo atrás eu estava a explicar a um amigo meu que, pasme, você é um calvinista de 4 pontos. É um fenómeno estranho, muito estranho. Eu estava a comer pizza com ele, estava a tentar explicar a doutrina da expiação limitada. E veio à minha mente isto, e eu vou explicar aos irmãos. Eu sei que eu tenho que andar rápido e temos a ceia. Mas porque é muito importante, irmãos. Eu disse assim a ele. Estamos a comer pizza e disse a ele, imagina assim, tu vais agora na casa de banho, para uns, banheiro para outros, tu vais lá no estante e eu pago a pizza. Right? Eu pago a pizza. Tu sais, nós ficamos a conversar, vamos embora e tu não te lembras, não te deste conta que eu paguei a pizza, vais para casa e lembraste que não pagaste. Isto era um restaurante pequenino, tinha 2 ou 3 mesas. E eu disse assim, tu vais para casa, pensas nisso, voltas aqui e dizes assim ao fulano, fomos embora, esquecemos, posso pagar a pizza? E ele olha para ti, vê que tu não sabes e recebe, segunda vez. O que é que essa pessoa é? Um ladrão. Porquê? Já recebeu de mim e agora, sabendo que recebeu de mim, vai receber do outro. Quem é essa pessoa? Ladrão. Acha que Deus é ladrão, irmão? Você é capaz de dizer que Deus é ladrão? É. Não, pois não? Deus não é ladrão, Deus é justo. Se o Filho pagou na cruz, era impossível por todos, era impossível que alguém fosse para o inferno. É daí que vem a doutrina do universalismo. Porquê? Porque já o preço estava pago. No inferno está cheio de devedores, não de pessoas que já foram, cujo pecado já foi pago, cujo sacrifício já foi feito. O preço ou foi pago na cruz, ou vai ser pago sobre aquele que nunca recebeu a salvação, que não foi salvo. O preço não pode ser pago 2 vezes, porque Deus é justo. Ele não podia ter recebido o preço pago pelo Filho. Sem remissão de sangue, não há perdão de pecados. Amém? Ele não podia ter recebido e o Filho ter pago o preço e agora ele despejar a sua ira no inferno sobre todos aqueles que perecem para toda a eternidade. Deus não podia fazer isso, Ele é justo. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue precioso, o sangue de Cristo, sobre os salvos. Os pecados são perdoados. E você diz assim, mas então que critério tem Deus para escolher? E sem nenhum problema eu lhe vou dizer, eu não tenho a menor ideia. Se assim, a eleição é feita tão baseada em quê? Eu vou lhe dizer a verdade, irmãos, eu não tenho a menor ideia. A Bíblia não diz. E você vai perguntar aos maiores teólogos de todos os tempos, que professaram a salvação pela graça, e todos vão responder a mesma coisa. Não tenho a menor ideia. Não é para você saber, não é para eu saber, é para você saber como é feito, mas não é baseado em quê? Deus determina assim, Ele faz o que Ele quer e pertence a Ele. Acabou. Sabe aquela expressão que, se você é do meu tempo também, você usa muito com os seus filhos? Que é, não é da tua conta. Já falou isso para o seu filho? Espero que você tenha falado. Mas e porque? Não interessa, porque eu disse. Because I said so. Eu tenho uma t-shirt que diz assim, because I said so. Sabe quem me deu a t-shirt?
a minha esposa. Mas era piada, não é, irmãos? Mas na verdade, amados irmãos, quantas vezes você já disse ao seu filho, não te importa, eu disse que assim acabou. Meu amado irmão, Deus disse que assim acabou e Ele é soberano, Ele não é você em casa, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e Ele disse que assim acabou. Acabou. Receba. E dê glória. Aceita a vontade do Senhor. Clame. Mas assim, uma outra crítica normalmente vem atrás desta, assim, então não vale a pena evangelizar, porque Deus já determinou quem vai salvar. Você evangeliza para pessoas ser salvas por causa de si? Eu não. Eu prego a todos, eu evangelizo a todos, eu clamo a salvação, porque Deus é glorificado cada vez que o Evangelho é proclamado, e é por causa de Deus, não das pessoas. Mas assim, você não quer que a pessoa se arrependa? É claro. Você não quer que o seu familiar, o seu amigo se arrependa? É claro que eu quero. E me esforçarei para que isso aconteça. E sei que o meio que Deus usa, que é a fé, é gerada na pregação. Por isso eu prego. Mas acima de tudo e sobretudo, quando anunciamos o Evangelho, é para que Deus seja glorificado nos céus. Com a pregação. E Deus irá determinar quem vai salvar e quem não vai. Não é nosso problema. Faça a sua parte. Pregue e anuncie. Deus irá fazer a dele conforme Ele quiser. Conforme Ele quiser. Aliás, em todas as coisas é assim, não é? Há dias estive em casa uma reunião dos porteiros, foi uma bênção, irmãos. Tive um prazer tão grande estar com os nossos irmãos. E disse assim, e li aquele versículo, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Disse, irmãos, façam o vosso melhor, sirvam na portaria o melhor possível, mas lembrem que em última instância é o Senhor. Ora, se isso é prática válida para a portaria da igreja, quanto mais é para a salvação de pecadores. Faça a sua parte, anuncie, mas deixe que a salvação é com Deus. Deixe que a salvação é com Deus. Depois deste texto, os irmãos repararam que nós abrimos o culto com João 3,16. Disse o presbítero Márcio, que é o texto, um dos textos mais pregados, mais distorcidos. E é verdade. Porque normalmente é assim. Depois de anunciar isto tudo, a pessoa diz assim, e João 3,16? Eu vou ler de propósito, para que ninguém fique confuso. Porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo na versão que nós lemos, ou Deus amou o mundo de tal maneira, como você quiser, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é que neste texto diz que Jesus morreu por todos? Onde é que neste texto diz que todos vão ser salvos? Aliás, não diz, diz o contrário. Diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade, a criação, aquilo que Ele fez, o cosmos. Deus amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, mas aquele que nele crê tem vida eterna. Aquele que nele crê não perece. Deixe o texto no contexto, leia o resto, vá até o versículo 18, veja o que é que diz. Quem não crer já está condenado. Não é universalismo, irmãos. Não é salvação para todos. Às vezes os irmãos dizem assim, eu aprendi isso com os irmãos do Brasil. Tem churrasco lá em casa. Quem vai? Todo mundo. Você acredita que outro dia fui e não estava o presidente? Fiquei tão decepcionado que eu queria encontrar o senhor Donald J. Trump. Foi a primeira pessoa que eu procurei, porque o irmão disse que estava todo mundo. Você acredita que não estava? Fiquei tão decepcionado, fiquei zangado. Fui ao irmão e disse assim, então não estava todo mundo? Eu acho que mais do que ninguém, claro que isto não aconteceu, é brincadeira, mas mais do que ninguém, os irmãos do Brasil percebem perfeitamente o sentido da palavra mundo. O mundo, em qualquer lugar, a nossa área de ação. Mas ainda que aqui esteja a falar do cosmos e esteja a falar do mundo de uma forma geral, que Deus amou e Ele enviou o seu Filho, e Ele trouxe o seu Filho, Ele trouxe a bênção da salvação, Ele fez, e Ele veio de uma virgem, como nós ouvimos, para salvar o seu povo, e é claro que o mundo é afetado pela vida dos salvos, sim ou não? A sua vizinhança é afetada por você estar lá, o seu lugar de trabalho é afetado por você estar lá. Nunca diz no texto que Jesus morreu por todos, mas sim que Ele amou o mundo e enviou o Filho, e aquele que nele crê, que estava morto em delitos e pecados, mensagem número 1, que agora crê pela graça, pode ser salvo. Aliás, não pode, é salvo. Porque a próxima mensagem é graça irresistível. Uma vez que Deus te chamou à salvação, você não pode resistir. Uma vez que você é chamado à salvação,
Mas isso será a mensagem da próxima semana. Você não pode resistir. Porque Deus é soberano, é poderoso e faz o que Ele quer. E você não pode resistir a Deus. Você não pode se esconder de Deus. O salmista diz: subirei ao monte, serei abaixo ao fundo do abismo, mas não posso esconder da face do Senhor. Porque Ele é Deus. Amados irmãos, em resumo da nossa mensagem, sabe porque é que eu amo tanto o Evangelho? Porque o Evangelho é poderoso para salvar. Sabe a maior ofensa para mim? Não é dizer que eu creio numa lenda, não é dizer que é a minha visão, não é dizer que eu sou louco, que não é assim, que eu sou já ouvi de tudo, extremista, de tudo, de tudo. Espantem os irmãos com a minha cor da pele. Outro dia disse que eu era racista. I think that's funny. A little bit funny. Só faltava dizer que o Woody Bachman também era, né? Só não ouvi essa, né? Mas já ouvi todo tipo de coisa. Não é? Sabe que a mim realmente me ofende. Realmente me ofende. É dizer que o meu Deus não é poderoso. Oh, I don't take it. Não venha dizer que o meu Deus não é poderoso para salvar quem Ele quiser, como Ele quiser. Você não vive no mundo de Deus, você não dá conta. Você que gosta do verão, daqui a pouco vai andar a limpar a neve, sabia? Mas só não fez assim, eu não. Eu tenho 3 homens em casa. Também para bem era. Você que gosta tanto do sol, você não tem sol todo o tempo. Você que gostava tanto de comer sem engordar, era ou não era? Um bacalhau com natas e não engordar. Um pumpkin spicy latte agora. Ixi. Você não consegue. Não consegue. Você pensa que está mal, que sobe em cima da balança, fica desesperado. Aí você acha que a balança está estragada porque todos os dias dá um número maior, não é? Só para alguns, outros não. Você não consegue controlar as coisas mais básicas da vida, irmão. Você não consegue controlar as coisas mais básicas da vida. Os cabelos começam a ficar brancos e você pinta. Está-se a enganar, é? É. Você começa a ficar assim com um pouquinho de rugas, que é sinal de experiência, aí você compra creme, né? Besunta tudo de creme. Alguns besuntam tanto que eu acho que depois tiram com a espátula, né? Não consegue nem controlar isso, mas quer controlar a salvação. Deus só pode fazer se eu abrir a porta. Ainda pega no texto do Apocalipse que estudamos aqui umas semanas atrás, aqui na nossa igreja. Eu dou graças a Deus que na nossa igreja a gente estuda a Bíblia toda. Não estuda só o que a gente quer para dar certo. Eis que estou à porta e bato. Aí o povo fala, está aí. Jesus está à porta a bater. Se você abrir a porta, Ele vai te salvar. E vai, prega, e são os perdidos. Jesus é um coitado. Se o ímpio abrir a porta, Jesus vai salvar, mas ele não abre. Jesus é um gentleman, ele não vai forçar. What? Que Deus é esse fraco? Jesus estava a bater à porta da igreja porque a igreja tinha sido tão rebelde. Você aprendeu isto umas semanas atrás no nosso estudo bíblico aqui. A igreja estava sendo tão rebelde que é como se tivessem posto Jesus fora da porta. Jesus não era mais o Senhor da igreja. A igreja se tornou rebelde. Aquele texto é para a igreja. Aquele texto não é para salvação. Aquele texto não é para chamado de ímpios altar calls e coisas do género. Vem à frente, aceita Jesus, repete comigo. Se tu repetiste comigo e foste sincero no teu coração, o coração é enganoso, irmãos. Quando Jesus vem, irmãos, a uma vida. E você sabe isso. Ele arrebentou os portões do seu coração. Ele arrebentou tudo. Ele arrancou do lamaçal do pecado e da morte. Ele fez-se uma nova criatura. No contexto de João 3,16 diz assim: se necessário vos é nascer de novo. Você nasceu de novo. E Ele mudou tudo. Você não pode nascer de novo. Eu já nasci. Foi o que Nicodemos disse. Pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele disse: se tu não nasceres da palavra do Espírito, não podes entrar no reino dos céus. Nascer de novo. Ele deu uma nova vida, Ele arrebentou, Ele destroçou tudo, Ele fez-se uma nova criatura, um vaso para a honra, enquanto a ser um vaso para a desonra. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que me salvou, esse é o Deus das Escrituras. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Sempre foi assim. Meus amados irmãos, louvado seja Deus pelo precioso sangue de Cristo. Porque através desse precioso sangue, nós somos salvos. Meu amado irmão, firme-se nesta verdade bíblica e não deixe que ninguém a diminua. Não deixe que ninguém tire
nada desta verdade. Ele veio para salvar pecadores, ele derramou o precioso sangue para aqueles que se iam de salvar. E encorajado nisso, prega o Evangelho, anuncia o Evangelho. Para que aqueles que foram chamados à salvação possam crer, mas acima de tudo e sobretudo, para que o nome dele seja glorificado na proclamação da sua palavra. Para que a ele e somente a ele seja a glória, porque ele é soberano na salvação. Fiquemos de pé.